Conversa com meu povo. Tempo de discernimento e obediência. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, no Pentecostes começou a maravilhosa aventura da Igreja, chamada por Deus a atuar como sal, luz e fermento na sociedade. Os Atos dos Apóstolos retratam a vida das primeiras comunidades, com os percalços havidos no confronto com os costumes, legislação e prática religiosa existentes na Palestina daquele tempo. Depois, especialmente através do ministério de Paulo, ampliaram-se os horizontes e os problemas afloraram. Tratava-se do ambiente helênico e romano, com hábitos e culturas diferentes. Então, era o momento de adequar-se a cada ambiente, sem perder a originalidade da graça do cristianismo, tarefa que acompanha a Igreja no correr dos séculos. Já na Sagrada Escritura e na história da Igreja, é lógico, o Espírito Santo abriu sempre as portas para o reconhecimento sincero das faltas existentes nas pessoas, sabedores que somos da santidade da Igreja, malgrado os nossos pecados pessoais, comunitários e sociais. De fato, a Igreja é santa, pois Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que Ele purifica pelo banho da água. Pois Ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Os pecados são nossos e o Senhor quer deles purificar-nos. A Igreja é santa, mas feita de pecadores que somos nós. Se assim não fosse, e a Igreja tivesse sido criada como uma associação de pessoas até interessadas no Evangelho, mas não teria subsistido. Ela se mantém porque o Senhor está no meio de nós. Mistério da misericórdia de Deus. O confronto da Igreja nascente com os poderes religiosos e políticos então reinantes nos trouxe uma magnífica experiência, cujos reflexos podem multiplicar-se também hoje, com edificantes consequências. Diz os Atos dos Apóstolos, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los. Não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda quereis nos responsabilizar pela morte deste homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o chefe e salvador, para propiciar a Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Irmãos e irmãs, nós fomos criados por Deus e a Ele devemos dar contas da nossa caminhada nesta terra e das decisões que tomamos. Antes de sermos membros de qualquer sociedade organizada nesta terra, temos uma dignidade fundante de nossa existência e esta vem de Deus e seu plano infinito de amor.
com o qual quer que vivamos nesta terra e numa eternidade feliz. Passa na frente do Estado ou dos governos a liberdade religiosa e o dever de respeitar as pessoas em suas decisões de consciência. Por isso, sistemas sociais e políticos vieram à tona e depois se esvaíram, mas a Igreja, com todos os limites dos homens e mulheres que a compõem, permanece firme, estável, solidamente alicerçada na rocha que é Cristo. Um dos sinais mais impressionantes da solidez da Igreja é o ministério de Pedro e seus sucessores, chamados a proclamar que se deve obedecer antes a Deus do que aos homens. E é um verdadeiro milagre que percorre a história o fato de o Espírito Santo ter sempre alguém misteriosamente preparado para ser Papa. Independentemente da idade, nacionalidade, formação ou cultura, impressiona fortemente a nós e ao mundo a fidelidade dos que são responsáveis pela eleição de um Papa, como estamos vivendo agora, ao acolherem aquele que foi eleito, fazerem plena unidade a ele, prestarem obediência, sabendo que sua palavra e seu ministério confirmam os irmãos, segundo a promessa do Senhor. Eu, porém, diz o Senhor Jesus, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Para obedecer antes a Deus do que aos homens, faz parte da vida da Igreja o discernimento, com o qual se buscam fontes seguras. A palavra da Escritura, as inspirações de Deus acolhidas com serenidade na oração e o conselho dos irmãos e irmãs. Daí o respeito que nos cabe ter diante de realidades tão sérias, com que a Igreja busca o discernimento dos passos a serem dados no anúncio do Evangelho. E a Igreja vive a sua missão no mundo pluralista e desafiador, quanto às convicções religiosas, políticas e culturais, devendo responder com espírito de humildade, aliado à grande paixão pela verdade, que é Jesus Cristo. Sabemos que os próximos dias serão também de grandes provocações a um testemunho fiel do Evangelho sobre toda a Igreja, vindas das mais diversificadas correntes de pensamento e opinião, pelo que confiamos na fervorosa oração de todo o povo de Deus, para que sejamos mais fiéis a Deus do que aos homens. Rezemos muito pela realização do conclave, sabendo que Deus tem preparado aquele que só Ele sabe e estamos convictos será o Papa para este tempo, pois Deus não abandona a sua Igreja. A certeza vem do Evangelho. Veja a palavra de Jesus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. No entanto, não só no governo da Igreja faz-se necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. O discernimento há de acompanhar os jovens em suas opções de vida, o matrimônio nas decisões sobre os filhos e a educação dos mesmos, os homens e mulheres que têm responsabilidades na vida pública, nas escolhas e na execução das políticas públicas. O Espírito Santo nos conceda o mesmo ardor e a coragem das primeiras comunidades cristãs para sermos sinais de Deus,
para o nosso tempo e o nosso mundo. Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, interceda por nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo tempos muito especiais. Está para se concluir essa novena de celebrações e de orações pelo Papa Francisco, a fim de que se inicie conclave, a reunião dos cardeais para a eleição do novo Papa. Algumas pessoas perguntaram, durante esse período, na oração eucarística, como se reza? Dou o exemplo da oração eucarística 2. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Bispo Alberto, os bispos, os presbíteros, os diáconos, daí por diante. Durante esses dias, não se cita o nome do Papa, nem se reza neste momento pelo futuro Papa a ser eleito, não. Nesses dias a Igreja está com a sede vacante, quer dizer, não tem Papa, e esperamos que o mais rápido possível, porque logo começa o conclave, que seja então eleito o novo sucessor de Pedro. Dom Alberto, pergunta de Ataíde, Conceição Ataíde de Belém. Por que os padres, bispos, cardeais e papas são sepultados nas igrejas? Veja só, é bom a gente perceber que, por um costume muito antigo, e nas cidades mais antigas isso ainda acontece, os cemitérios eram ali, no entorno, no adro da igreja ou bem perto das igrejas. E temos muitos lugares que ainda são assim. E também nós temos, como temos aqui na nossa catedral, locais onde podem ser colocados os restos mortais de pessoas que faleceram. Porque ali nós queremos manifestar a nossa fé na ressurreição e, ao mesmo tempo, nosso respeito ao corpo daquela pessoa, porque esse corpo foi feito pelo batismo, templo do Espírito Santo. Então, esse é o motivo. Então, nem todos os padres, aqui nós temos sepulturas nos cemitérios para sepultar sacerdotes que morrem, os bispos têm os seus lugares, e aqui o costume muito antigo e bonito na igreja, ali está sepultado. O último que faleceu foi Dom Vicente Zico. Então, ali está sepultado um bispo legítimo, é uma espécie de certidão de nascimento e de fidelidade da igreja de Belém. A igreja de Belém foi governada por um bispo legitimamente constituído. Então, isso é para garantir que a igreja não foi inventada por quem quer que fosse, foi constituída a partir da nomeação do sucessor de Pedro, então é a expressão da fidelidade. Por isso que vários bispos estão sepultados ali na nossa catedral. Então, Dom Vicente de um lado, Dom Alberto Ramos do outro, e ali no meio já está preparado o lugar para quando Deus me chamar para junto dele. Mônica Sanches de Belém. Qual a principal característica do legado de Papa Francisco? Bom, nesses dias nós ouvimos uma verdadeira ladainha. Alguém, e essa entrevista apareceu por aí nos meios de comunicação, alguém perguntou assim, como que o senhor se define? Ele, com aquela espontaneidade e clareza, diz assim, eu sou um pecador. O Papa é um homem que foi constituído sucessor de Pedro, uma pessoa com grande competência, experiência pastoral fabulosa, muito importante, sensibilidade para os pobres, extrema fidelidade doutrinal. Podem procurar da primeira à última linha de tudo aquilo que ele escreveu, não há qualquer coisa que seja contra o Evangelho, contra a profissão de fé da Igreja. Afinal de contas, Nosso Senhor garantiu que a Igreja viria a subsistir
porque o Senhor está conosco, caminha conosco. Então, sucessor legítimo de São Pedro, e portanto essa é a maior característica dele, manteve a igreja unida e tanto vimos o quanto a sua figura também de liderança, não é? Porque o nosso mundo carece de líderes autênticos. Hoje os presidentes ou chefes de governo parece que não têm carismas. Esses últimos anos, a única voz assim forte para o mundo inteiro, mesmo quem era contra ele, mas a única voz forte era a do Papa Francisco. E esse é o legado que ele deixa, a importância da presença da igreja na sociedade, no mundo inteiro. Maria Carolina de Belém, Dom Alberto, é possível um brasileiro ser Papa? É possível uma pessoa de qualquer nacionalidade, um homem que seja batizado, ser eleito Papa, pode até um leigo. É claro que isso aqui é uma possibilidade muito remota, mas se um leigo fosse eleito Papa, ele seria chamado até lá, perguntar-se-ia a ele se aceita, ele seria ordenado bispo antes de sair, porque quem que é o Papa? É o bispo de Roma. É claro que você não vai eleger como Papa alguém que não tem uma experiência de vida de igreja, mas um brasileiro, um chinês, um filipino, um europeu de qualquer país, qualquer um deles pode ser eleito Papa, né? Então, não há qualquer problema que um brasileiro possível é uma coisa, né? Mas quer dizer que vá ser um brasileiro, isso não tem nenhuma condição de fazer previsões nessa direção. Patrícia Carmelo de Belém. Assisti pela TV Nazaré as exéquias do Papa Francisco. É necessário expor o corpo por este longo período de tempo? Foram 5 dias. Primeiro, é bom prestar atenção em costumes culturais, né? Aqui nós sepultamos a pessoa no mesmo dia ou no dia seguinte. Temos uma questão do clima. Quando Dom Vicente faleceu, nós fizemos o embalsamamento do seu corpo, porque muita gente queria chegar para fazer essa última saudação. Então, ele faleceu numa segunda-feira e foi sepultado numa quarta-feira, com tempo para os bispos viajarem, virem para cá. Então, também pelos costumes europeus, que em geral demora a fazer o sepultamento, segue-se também esse costume, que é uma questão cultural, né? E uma prática de que os cardeais, que depois serão eleitores, então eles têm tempo de chegar a Roma também. Então, é só por costumes que existem em cada lugar, né? Então, não é questão de ser necessário ou não, é conveniente que esse corpo fique ali, tanto que todos nós vimos como as pessoas queriam fazer esta visita, esse momento de oração diante do corpo do Papa Francisco. Jussara Moraes pergunta: o conclave é como esses filmes mostram, cheios de divisões e ideologias para escolher um novo Papa? Esses eventuais filmes sobre conclave são simplesmente uma caricatura e mal feita do que é um conclave. É impressionante o clima que acontece nos conclaves, pessoas que deles participaram. É claro que não vamos contar o conteúdo, mas falam do clima, o clima de oração, de piedade, de discernimento, de busca da ação do Espírito Santo que vai inspirar na escolha do sucessor de Pedro. Não concordo e afirmo com muita clareza que esses eventuais filmes que aparecem por aí, eles são uma caricatura e mal feita, maldosa, desequilibrada a respeito do conclave. O clima é absolutamente diferente daquilo que se ouve por aí. Lembrem-se, por exemplo, quando o Papa Francisco deu licença para contar a parte da sua eleição, quando os votos começaram a se voltar para o seu nome. Então, Dom Cláudio Rumes, um cardeal brasileiro, estava ao lado dele, e quando o número chegou, Dom Cláudio
se levantou diante dele, estavam um ao lado do outro, deu um abraço, beijou-o e só disse assim: lembre-se dos pobres. E aí o Papa sentiu aquela inspiração quando ele se levantou e foi perguntado se ele aceitava, e aí ele disse o nome que queria usar durante o seu pontificado, o nome Francisco. Tudo isso feito com um clima de muita oração, de muita piedade, de experiência da presença de Deus, porque Jesus garantiu que estaria no meio de nós, se reunidos em seu nome. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.